الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد فقد قال جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العلي العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos. Paz e bênçãos para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que o seguir até o dia do juízo final. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando notou que o número dos muçulmanos crescia, ele viu-se na necessidade de encontrar, de achar um meio de chamar esses muçulmanos para a mesquita, caso a hora do salat chegasse. Daí, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reuniu todos os seus companheiros e colocou o assunto em cima da mesa. Meus companheiros, o número de muçulmanos está a crescer. Nós éramos poucos, mas agora o número está a crescer, então há necessidade de encontrarmos um meio termo de chamarmos esses muçulmanos para a mesquita. Então, cada sahab, cada companheiro ia dando a sua opinião de como é que eles deveriam fazer para chamar os muçulmanos à mesquita. E cada um foi dando sua opinião. Há quem disse: "Ya Rasulallah, que tal vamos acender uma fogueira? Vamos acender uma fogueira. Aquela fumaça vai servir de chamamento para a mesquita. Quando os muçulmanos notarem a presença da fumaça, daí vão saber que já está na hora da oração, onde vir ao masjid." Esta opinião, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chumbou, reprovou, por uma simples razão. Ele disse: "Olha, a ideia até que não é má, porém, existem pessoas que adoram o fogo. Então, em algum momento, podemos ser confundidos com esses que adoram o fogo. Então, não vale a pena. Os bajus, eles adoram o fogo. Então, se os muçulmanos acenderem aquela fogueira a fim de convocar para a oração, então poderiam ser confundidos com aqueles que adoram o fogo.
essa opinião foi descartada. Há quem disse: "Ya Rasulallah, vamos tocar sino. Vamos tocar sino." O profeta pensou, disse até que essa ideia, mais ou menos. Mas também ele não estava satisfeito, pois os cristãos também tocam sino nas igrejas. Mais uma vez, ele disse: "Não, senão vamos ser confundidos com aqueles que tocam sino nas igrejas." Neste caso, os cristãos. A ideia também foi reprovada. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava inclinada com esta ideia de sino, embora não estivesse satisfeito. E naquele ajuntamento, naquele encontro, naquela assembleia, naquela reunião, não houve consenso. Os muçulmanos saíram sem um consenso. Não houve uma ideia sólida. Não houve uma escolha que deixasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam satisfeito. Daí que saíram. E naquele ajuntamento, naquele grupo, estava lá um sahab chamado Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd. Ele depois chegou a casa e pôs-se a descansar. Ele dormiu. Aí ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E no seu sonho, ele caminhava e encontrou-se com alguém. E a pessoa trazia nas suas mãos uma sineta. Aí, Abdullah bin Zayd abordou um homem e fez-lhe uma proposta: "Olha, pode me vender esta sineta?" O homem perguntou: "Por que você quer comprar a sineta?" Ele disse: "Olha, nós queremos usar lá na mesquita como meio de chamar os muçulmanos para a oração." Aí o homem disse: "Bom, eu tenho algo melhor que tocar a sineta. Será que eu posso ensinar-te algumas palavras melhores que você tocar a sineta?" Abdullah bin Zayd concordou, obviamente. Daí o homem ensinou as palavras do adhan. Disse: "Olha, quando chegar a hora da oração, ao invés de tocar o sino, você vai proferir essas palavras." Aí ele ensinou aquelas palavras de adhan: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, aquelas palavras todas. Abdullah ibn Zayd, quando despertou, correu, foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contou-lhe o que sonhara. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Mashallah, esse sonho é um sonho real. Então vá ter com Bilal, conta-lhe o que sonhaste e ensina-lhe essas palavras." Abdullah bin Zayd foi ter com Bilal. Todos nós conhecemos quem foi Bilal, o grande muadhin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zayd foi ter com Bilal, contou-lhe o que havia sonhado e ensinou-lhe as palavras do adhan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu ao Bilal para que fosse dar adhan. Enquanto Bilal dava o adhan, Umar ibn al-Khattab, quando escutou as palavras do adhan, ele também correu, foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ya Rasulallah, eu também tive o mesmo sonho, sonhei com as mesmas palavras." Então o adhan foi instituído. Estimados irmãos e irmãs,
Adhan é o nosso tema de hoje. Hoje, inshallah, o nosso bayan, a nossa palestra será ou vai gerar em torno do Adhan. O Adhan, estimados irmãos e irmãs, cobre, engloba todos os elementos essenciais da crença no Islã. Nós muitas das vezes escutamos só o Adhan, ouvimos aquelas palavras e na nossa mente são simples palavras que servem para chamar os muçulmanos às orações. Não damos uma importância. Para nós, apenas servem para chamar os muçulmanos e não passa por ali. Não. Essas palavras têm uma grande importância. Elas carregam, agregam, congregam todos os elementos essenciais da fé, da crença no Islã. Se não vejamos as palavras do Adhan, ou então o Adhan começa proclamando a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro aspecto do Adhan. Proclama a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. 2. O Adhan testifica o Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Testemunha a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu direito exclusivo de adoração. O Adhan testemunha a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu direito exclusivo de adoração. 3. O Adhan nega o shirk. O Adhan nega o shirk. Todas as formas de adoração que não sejam viradas para Allah subhanahu wa ta'ala. O Adhan nega, não aceita a adoração de qualquer uma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. 5. O Adhan testemunha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. 6. O Adhan menciona a crença em um dos grandes, em um dos maiores pilares do Islã, que é o Salat. O Adhan menciona a crença desse grande pilar do Islã, o Salat. O Adhan convida para a oração e o Adhan compara a oração com prosperidade, com a salvação, com o sucesso na outra vida. E por fim, o Adhan implica a perda de todos aqueles que não respondem o chamado ou então o chamamento do Adhan e negam observar a oração. Portanto, de uma forma resumida, o Adhan cobre todos os elementos essenciais da crença no Islã. Agora, eu queria desviar um bocadinho de atenção, não bem atenção, queria especificar o Adhan, o qual nós queremos falar, que é o Adhan do Salatul Fajr. Por que o Adhan do Salatul Fajr? Se prestarmos bem atenção no Adhan do Salatul Fajr, poderemos ver que o Adhan do Salatul Fajr tem palavras a mais que os outros Adhans não têm.
Daí a escolha de falar do adhan do Salatul Fajr. O adhan do Salatul Fajr tem aquelas palavras adicionais. As-salatu khayrun minan naum. Que o salat é melhor que a dormida. A pergunta que surge é: Limada as-salatu khayrun minan naum? Por que o salat é melhor que a dormida? Por que vocês acham? O que vocês acham que o salat seja melhor que o dormir? Bom, podem existir várias respostas, várias opiniões. Nós escolhemos algumas que, inshallah, iremos partilhar. A primeira resposta é simples. لأن النوم استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. O salat é melhor que a dormida. Por quê? Porque a dormida é a resposta do chamamento do corpo. O dormir é a resposta. Você está a dar a resposta, você está a responder o chamamento do corpo. Ao passo que o salat, você está a dar, você está a responder o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí, dormir é melhor, salat é melhor que dormir. A dormida, nós estamos a responder o chamamento corporal. Mas quando acordamos, levantamos, fizemos o wudu, vamos para o masjid, fizemos o salat, estamos a responder o chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala. هي خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة. Ainda o salat é melhor que a dormida, porque o dormir, a dormida é morte. Você quando dorme, você morre, você está morto. E o salat, você quando observa o salat, você está a dar vida à sua alma. Salat é vivacidade. Talvez não concordam que alguém quando dorme morre. Allah diz no Coran: Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Que Allah subhanahu wa ta'ala recolhe as almas no momento da dormida. Allah yatawaffa al-anfusa, Allah recolhe, Allah leva as almas naquele momento em que estamos a dormir. Wallati lam tamut fi manamiha. E aqueles que ainda não morreram, Allah subhanahu wa ta'ala recolhe suas almas no momento da dormida. Aí está a resposta. Li'anna an-nawma mautun. O dormir é morte. Você quando está a dormir, você está morto. Você morreu. Allah recolhe, Allah leva a alma no momento que você dorme. Por isso, muitas das vezes, as pessoas já foram à cama, dormiram e não acordaram mais. O versículo diz o quê? فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ. Allah, quando recolhe as almas daqueles que estão a dormir, Allah depois retém aquelas almas cuja morte já foi decretada. No momento em que você dorme, Allah recolhe, Allah leva sua alma. Se a morte já foi decretada para si, Allah retém a alma. Daí você não acorda mais. E nós já acompanhamos esse tipo de casos. Pessoas dormiram e não acordaram mais. Amanheceu, simplesmente as pessoas não abrem a porta. Os vizinhos preocupados, quando arrombaram a porta, encontram o corpo ali sem vida. O que aconteceu?
dormiu e não acordou mais. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala não devolveu a alma. E aquelas pessoas cuja morte ainda não foi decretada, quando amanhece, Allah começa a devolver as almas. Daí nós acordamos. Por isso, nós como muçulmanos, somos ensinados a dizer o quê? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Quando acordamos. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que devolveu a vida depois de ter levado. Você acordou? Alhamdulillahi alladhi ahyana. Louvado seja Allah que deu a vida de novo. Ba'da ma amatana. Depois dele ter levado. Na altura em que você estava a dormir, você estava morto. Amanheceu, Allah devolveu a alma. Você acordou. Então diga: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Então, o salat é melhor que a dormida. Ainda nesse aspecto, você ao dormir, você está morto. Mas o salat já é vivacidade. Hiya khayrun min an-nawm, li'anna al-mu'min wal-kafir yashtarikan fi an-nawm. Was-salat la yusalliha illa al-mu'min. Ainda o salat é melhor que a dormida. Por quê? Tanto o kafir, assim como o crente, ambos dormem. Partilham sono. Allah não restringe o sono em função da crença de cada um. Não. Você é muçulmano? Dorme. Não é muçulmano? Dorme. Allah nunca disse: você não adora a mim, então você não vai dormir. Não. Ambos partilham o sono. Ambos dormem. Ambos descansam. Ninguém foi restringido o sono em função da sua crença, não. Mas o salat, ninguém faz salat a não ser o crente. Então é algo exclusivo dos crentes. Dormir, todo mundo vai dormir. Seja crente ou não, vai dormir. Allah não vai restringir o sono. O salat la yusalliha illa al-mu'min. Mas com o salat, ninguém faz o salat a não ser o crente. Daí o salat continua a ser melhor que a dormida. Hiya khayrun min an-nawm, li'anna an-nawma rahatun lil-badan was-salat rahatun lir-ruh. Ainda o salat é melhor que a dormida. Por quê? O dormir é o conforto, é a tranquilidade, é a paz, é o descanso do corpo. Ao passo que o salat é o conforto, é a paz, é o sossego da alma. Então você quando vai dormir, você está a procurar relaxar apenas o corpo, mas o salat já não. O salat você está a procurar relaxar a sua alma, o ruh. Por isso mesmo, quando os sahabas tivessem algum problema, alguma preocupação, corriam para o salat. Por quê? O salat é a paz, é a tranquilidade da alma. Esses motivos todos, essas razões todas elas fazem do salat melhor que dormir. Por isso, em cada adhan do Salatul Fajr, nós ouvimos essas palavras. É engraçado que quando o adhan foi instituído, essas palavras ainda não vinham no adhan. Quando o adhan foi instituído, essas palavras não vinham no adhan. E quem implementou, quem acrescentou, quem trouxe essas palavras foi o muadzin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal. Certa vez, o Bilal fez adhan de Salatul Fajr. E o imam, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demorou de acordar. Bilal ficou à espera do profeta, ficou à espera do imam. O imam não aparecia ao masjid.
Aí o Bilal foi bater na porta do imam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse: as-salatu khairun minan naum. Ya Rasulallah, o salat é melhor que dormir. Aí o profeta, quando escutou, acordou assustado e disse: Bilal, gostei das palavras, e incorpora essas palavras no seu adhan. Passa a mencionar, passa a proferir essas palavras no seu adhan. Daí Bilal nunca deixou de dizer: as-salatu khairun minan naum, que o salat é melhor que dormir. Já que estamos a falar do adhan do salatul fajr, importa também referir a beleza deste salatul fajr. Ma ajmalul fajr. Salatul fajr tem uma beleza espetacular. Faridatuhu taj'aluka fi dhimmatillah. O fardi do salatul fajr, aqueles 2 rak'at fardi do salatul fajr, colocam-te na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a beleza do salatul fajr. Aqueles 2 rak'at fardi, os 2 rak'at obrigatórios do salatul fajr, colocam-te na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Não para por aí. Wa sunnatuhu khairun min ad-dunya wa ma fiha. E aqueles 2 rak'at sunnat que a gente faz antes do fardi, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: são melhores que todo mundo e o que o mundo contém. Subhanallah. Só aqueles 2 rak'at que a gente faz antes do fardi, khairun min ad-dunya wa ma fiha, são melhores que todo este mundo e tudo que o mundo contém. Wa Qur'anuhu mashhuda. E aquela recitação e aquele Qur'an que nós escutamos na hora de Fajr é testemunhada, é presenciada. Allah diz no Qur'an: aqimi salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Observa a oração matinal, observa a oração desde o declínio do sol até ao pôr do sol. Wa Qur'an al-fajr. E acompanhe a recitação matinal, acompanhe aquele Qur'an que é recitado, que é lido na hora do Fajr. Por quê? Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Aquela recitação, aquele Qur'an que é lido na hora de Fajr é testemunhada. Há visitas que vêm acompanhar, que vêm escutar aquele Qur'an. Eu acho que já notamos que o salatul fajr, quase em todas as mesquitas, é meio puxado, né? É prolongado a recitação. Esta é a razão. Aquele Qur'an que é lido na hora de Fajr, ela é um bocadinho puxada. Por quê? Há anjos que descem apenas para acompanhar, escutar atentamente aquela recitação. Esta é a beleza do salatul fajr. Portanto, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que abandonam as suas mantas, os seus lençóis, as suas camas para acordar e vir fazer o salatul fajr. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.